Olá, nosso terceiro sudoku que eu vou gravar hoje, assim, um atrás do outro. E bom, acabei de gravar o Red Run 1 e agora, né, vamos pro 2, que é o Tenacity. Experimento 2, Bege, 12 de junho de 1974. O experimento preliminar foi um sucesso inegável, né, imitigável. Não sei bem como eu poderia traduzir isso, né, tipo, acho que inegável seria uma tradução, né, coerente. Uh, os resultados encontrados, né, excederam as expectativas. É, né, apesar disso, esse labirinto bege vai se provar, sem dúvida, né, ser mais desafiador. Por mais que ele tenha é, um, uma restrição aparentemente simples, um labirinto maior ainda vai. E aí, agora o resto a gente não sabe porque foi rasgado, né? Lembrando, isso aqui é uma série de 20 sudokus, né, chamada Rat Run, feito pelo Mart Sears, que é um dos meus criadores de sudoku favoritos. E. Bom, vamos para as regras, né? Eu vou ler as regras por aqui mesmo. As regras normais de sudoku 8x8 se aplicam, né? Então é 8 números de 1 a 8 em cada linha, coluna e caixa 2x4, né? Uh, o rato ele vai ter que chegar no cupcake, num caminho passa ortogonalmente nas casas. Ele só pode passar na diagonal se tiver um espaço 2x2, né, para ele poder fazer isso. E a, a restrição, né, desse sudoku é, é que duas células adjacentes ao longo do caminho vão ter que somar pelo menos 10. Então, vamos começar, né? Bom, uma coisa que chama muita atenção. Lembrando, esses sudokus eu já fiz antes, já faz bastante tempo, então eu não vou me lembrar da resolução deles perfeitamente. Alguma coisa ou outra vou me lembrar, né? Mas uma coisa que o Marty faz bastante até nesses sudokus é apresentar um caminho fácil. Então, por exemplo, a gente poderia fazer esse caminho. Agora, vamos pensar numa justificativa que impossibilite isso. Ah, certo. Se ele está fazendo esse caminho, essa linha aqui, a linha 8, né, a linha de baixo, ela vai estar completamente preenchida pelo caminho. Então, a gente vai estar usando os números de 1 a 8 no caminho aqui, né? Agora, lembra que duas células adjacentes vão ter que somar 10, pelo menos? Eu posso ter 1 no caminho? Eu poderia se eu tivesse um 9 do lado dele, mas é um Sudoku 8x8, a gente não vai usar o 9. Então não pode ter 1 no caminho. O que significa que a gente não vai poder completar. A gente não vai poder completar a linha e também não vai poder completar uma coluna. Então, por exemplo, a gente não poderia fazer isso, porque a gente estaria usando os números de 1 a 8 no caminho e não tem como a gente usar o 1, né? E além disso, né, a gente também não pode usar as 8 casas da caixa. E inclusive isso vai, né, já vai ser bem relevante. De qualquer jeito, o rato vai ter que fazer isso. Esse caminho. A gente viu que ele não vai poder vir pra cá, direto. Né? Então, para ele chegar, ele vai ter que fazer esse caminho, né? De qualquer jeito, ele vai ter que subir aqui. Se ele subiu aqui, ele não vai poder vir pra cá, porque senão eu estaria usando as 8 casas. Ele poderia ou vir pra cá, ou vir pra cá. De qualquer jeito, ele faria isso, né? E como eu tinha dito, né, no vídeo anterior, a gente vai fazer muitos caminhos segmentados nesses sudokus. E ó, daqui ele tem duas opções, ou vir aqui pra direita ou vir pra cima. Só que a gente viu, ó, se ele vier pra cima, a coluna toda vai estar sendo utilizada, ou seja, em algum lugar dessa coluna a gente vai ter que colocar o 1.
e 1 para somar pelo menos 10, vai ter que ter um 9. E a gente não pode usar o 9, a gente usa de 1 a 8 só. Então, o Finks não pode vir para cima, ele vai ter que vir aqui para baixo. Para a direita, né? Quer dizer, aqui a gente viu que ele não poderia passar. E ó, aqui ele também não vai poder passar. Porque se ele fizer isso, ó, tô usando as 8 casas da caixa. Então, além disso, a gente já pode até afirmar que essas duas são o número 1. O 2. Vamos olhar o 2 aqui nessa caixa. Onde tiver o 2, a seguinte vai ter que ser um 8. Porque é o único jeito de ele somar 10 ou mais. Porque a gente não está usando o 9, né? Então 2 estaria em uma dessas possibilidades. E aqui também, né? E na verdade o 2 não pode estar aqui. Porque se o 2 estiver aqui, aqui não poderia ter o 2, aqui estaria o 2. Isso aqui, ó. Aqui é um par que vai estar somando 4. E não um 10. Então, aqui tem o 2 e aqui o 8. Poderia ser, por exemplo, né, 3, 7, 4, 6 e 5, né, uma possibilidade. Se por exemplo fosse 4, 6, 5, 7 e 3, agora o restante da ordem não fica bem definido, né? Bom, o 1 teria 1 em algum desses lugares, né? O que eu tava pensando, ó. Teoricamente, ele poderia fazer esse caminho, né? Ou então esse caminho, ou esse caminho. O que que impediria ele de fazer isso? Antes de eu continuar pensando nisso, aqui não pode ter o 2, porque o 2 vai estar ligado com o 8, né? Que eu poderia colocar um 8, mas aqui se eu colocar o 8 vai estar em conflito, né? Então, aqui vai ter um 2. Ah, isso vai me responder. O 2 tem que estar ligado com o 8. Então vai ter um 8 aqui. E o 2 tem que estar ligado com o 8. Se ele viesse pra cá, aqui teria um 8. Mas ó, já tem um 8 na mesma linha, né? Então ele não pode vir pra cá. Ele tem que vir aqui pra cima. Então, ó, o único jeito dele, ele teria que dar alguma volta aqui, talvez. E, de qualquer jeito, descer aqui. E agora, eu pergunto a vocês, ele poderia fazer esse caminho? Pensa aí. Não. Por quê? Onde que eu vou colocar o 1 aqui? Porque se ele e o seguinte precisa somar pelo menos 10, o maior número que eu posso colocar é 8. 1 com 8 dá 9. Então não pode. Então, ele vai ter que vir aqui. Aqui eu não sei se ele vai fazer isso, se ele vai fazer isso, se ele vai vir direto. Mas de qualquer jeito ele vai fazer toda essa volta aqui.
Eu sei que ele não vai fazer isso, porque senão usaria as 8 casas, né? O negócio vai fazer isso ou isso, ainda não sei. Bom, aqui é um 8 de qualquer jeito, né? Vai ter um 8 em alguma dessas posições, que é onde sobrou. O 2 não vai poder fazer parte do caminho nessa caixa. Porque se ele fizer, ele já seria saindo da caixa, né? Tipo, seria na extremidade para a casa seguinte ser o 8, né? Só que ó, aqui já tem o 2 na mesma coluna, aqui já tem o 2 na mesma coluna. E se fosse aqui, por exemplo assim, teria que colocar um 8 aqui, mas já tem um 8 na coluna. Então o 1 e o 2 aqui, né? O 1 já estaria fora, né? E o 1 também, o 2 também vai estar fora. Bom, aqui o 1 vai estar em uma dessas posições. Com isso, o 1 vai estar em uma dessas posições aqui nessa caixa, né? O 2 aqui nessa caixa 1, ó, ele não pode estar em nenhuma dessas posições aqui por causa desses dois, né? Eu não ia falar. Ele também não poderia estar aqui, porque senão aqui seria um 8, mas já tem 8 na coluna. Aqui ou aqui, né? Pra onde ele seguir esse caminho, teria que ser o. Só de não poder vir pra cá, ele já não poderia, né? Aqui também, só. Na verdade, que poderia ele tá fora da caixa. Não tinha pensado nisso. Tá, então o 2 fica bem limitado a essas posições aqui. Mesma coisa que nessa caixa, né? Aqui, ó, teria o 1. Então não poderia estar aqui. E nesses dois não poderia por causa desses 1s, né? Então, 1 aqui. E eu também não posso ter o 2 no caminho nessa caixa. Por causa desse 8, né? Qualquer lugar que eu colocar o 2 aqui, vai ter precisaria do 8, né? Do lado dele. E se eu colocar aqui, precisaria do 8 aqui, né? Que tá na mesma linha. Então aqui também vai ter um 2. Então nas posições não vai poder ter o 2. O 2 sobra aqui. Então aqui não pode ter 2. O 2 sobrou aqui. Aqui não pode ter o 1. 1 sobrou aqui. Então a gente viu então que ele não vai poder descer o caminho aqui. Então vai ter que fazer isso. Um e o 2 já foram colocados nesse lado da esquerda agora, né? Bom, aqui seria 1 e 2. Aqui nessa caixa, o 2 eu acho que ele também não vai poder fazer parte do caminho. Ó, ele não vai poder estar aqui em cima por causa desse 2. Se ele tiver aqui e fizer parte do caminho, aqui seria o 8, mas já tem 8 na linha. Mesma coisa aqui. E aqui. Né? Precisaria de 8 aqui. E se fosse aqui, ele precisa de um 8 para baixo, mas já tem 8 na linha. Então, o 2 aqui nessa caixa, ele vai fazer parte do caminho
não vai fazer parte do caminho, né, no caso. Bom, vamos. Na outra a gente tinha pensado com número par e ímpar, né? Vamos pensar agora com número alto e número baixo. Vamos considerar os números baixos. Ah, né, assim, tirando 1, 2 e 8, né? Ó, falta 3, 4, 5, 6, 7. 3 e 4 vão ser números baixos, 6 e 7 número alto. Ó, por exemplo, aqui poderia ser. O que eu quero ver, na verdade, por exemplo, se aqui poderia ser um 7. Aqui teria que ser o 4, por exemplo. Aqui o 6. Aqui o 5, sobrou o 3, não pode. Então, tá vendo? Depois do 8, eu vou ter que colocar um número baixo. Né? 3 ou 4. Eu poderia ter o 5. Se tiver o 5, eu teria, por exemplo, o 6, com 4, com 7, com 3. Então, eu posso. Posso ter 3, 4, 5, então. Ó, vamos testar aqui um negócio que eu tava pensando. Que o que eu tô sentindo que talvez o 5 fique aqui por final. Mas vamos colocar ele, por exemplo, no início, né? Vamos colocar o 5, o menor número que precisa, né, para somar 10, que é o 6. Aqui seriam 4, 7 e 3. Aqui teria que ser o 7. Aqui poderia ser os 4, os 6, não poderia ser o 5. Não poderia ser o 3 também. É, o 5 de fato não pode estar aqui. Então ele também não poderia estar aqui, né? Porque aqui seria 3 ou 4. Se tiver um 5 aqui, então, por exemplo. Aqui seria 6 ou 7, qualquer um funciona. Aqui também seria 6 ou 7. Aqui seria 3 ou 4. Aqui seria 6 ou 7. Eu imagino, né, que por semelhança aqui também não poderia ser um 5, né? Que poderia ser, então, por exemplo, um 6, aqui o 4, aqui o 7, aqui o 3, Então aqui seria 3 ou 4 também. Parece que o 5 poderia estar sim aqui, né? Agora, um 5 aqui. Poderia ser 3, 7. Vamos lá. 4, 7. Teria que ser 6. Aqui já não poderia nada, né? Então 4, 6. Teria que ser 7. Não poderia colocar o 3 ali. 3, 7. Teria que ser 6. Aqui o 4 não daria 10. O 5 não pode estar aqui. Agora, se o 5 estiver aqui. Poderia ser 4, 7. Não. 3, 7. 4 e 6. Teoricamente pode também, né? Então 5 ficaria em uma dessas posições. Por semelhança, o 5 aqui seria uma dessas duas, né?
que eu tava pensando que é... Por exemplo, o 1 e o 2 são os números mais baixos, né? O 1 não pode ser colocado, o 2 só pode ser colocado junto com 8. O 3 só pode ser com 8 ou com 7. É... Ai, não. Ah, por exemplo, se eu tiver um 3 aqui, aqui seria o 8, aqui teria que ser um 7, né? E o restante que poderia ser qualquer coisa, né? Não vejo nenhum problema. O que faltaria aqui? 4, 5 e 6. Ah, mas onde é que a gente coloca o 5? Aqui nessa coluna. É, inclusive, ó, é verdade. Onde que eu vou colocar o 5 nessa coluna? Eu não posso colocar nem aqui, porque já tem os 5 da caixa, nem aqui porque já tem os 5 da caixa. Então algum desses três aqui vai ter um 5. Então se eu tiver um 3 aqui seria 7 e 8, né? Então não pode ter um 3 aqui. Se o 3 for aqui, seria 8 e 7. Aqui teria que ser o 5, né? A gente viu que precisa do 5. O que vai faltar? 4, 6 e 7. Teria que ser 6 ou 7 aqui. Provavelmente o 4 aqui, né? Teria que ser algo assim. É que não poderia ser o 5, seria um 5 aqui. Aqui teria que ser o 7. É, ó. Deixa eu voltar todo o raciocínio aqui. Se aqui for o 3, aqui seria 8 e aqui 7. Aqui teria que ser o 5. Aqui faltaria não, o 4, 6 e 7. A gente viu que provavelmente, né, por semelhança aqui, que aqui é 3 ou 4. Então seria 4, né? Sobraria 6 e 7 aqui. O 4 teria que estar com 6 ou 7 também. Aqui seria 5 ou 3, né? Mas se colocar 3, ele estaria ligado com 6, que dá 9. Eu não alcanço 10. Então aqui seria o 5 e aqui 3. Aqui não poderia ser 5, porque senão somaria 8. Aqui teria que ser 7, né, para dar 10. Aqui 6. E aqui, ó, o que eu colocar de 3 ou 4 não vai chegar em 10 junto com esse 5. Então o 3 não pode estar em nenhum desses dois. O 3 estaria em algum desses outros lugares. Ele não poderia estar aqui, né? Porque ele precisaria de 7 e 8. Só que não tem como colocar 8 aqui, porque o 8 está aqui. Se o 3 estiver aqui, aqui seria 7, aqui o 8. Teria um 8 aqui, né? Que seria pelo menos 3, né? Poderia ser qualquer número aqui. Ó,
Será que o 5 pode estar aqui? Porque o 5 estiver aqui, aqui não vai poder ter 5, aqui também não, né? Então seriam 5 aqui. Eles estariam na mesma... Eu não sei como explicar isso, mas assim, eles estão iguais, né? 2, 8, espaço, espaço, 5, espaço, espaço, pula pro próximo. 2, 8, espaço, espaço, 5, espaço, espaço, pula pro próximo. Se eu tivesse, então, 5 aqui... Não. Vamos ver, quer dizer, um 5 aqui. Aqui teria que ser 3 ou 4. E nesse aqui 6 ou 7, mas aqui precisaria ser o 7. Para dar 10 com qualquer um outro, né? Só confirmar, né? Esse aqui só vai poder ser 3 ou 4, né? Pronto, se aqui for 7. E aqui teria que ser... Se aqui for 7, eu não tenho onde colocar o 3 na caixa. Porque se aqui for o 3, que precisaria de 7 ou 8, mas já estão sendo usados. Aqui também, aqui também, aqui também, né? Que precisaria de 7 ou 8 já estaria sendo usado. Então aqui não pode ser o 7. Se aqui for 6, eu poderia colocar, por exemplo, 4 aqui, 7 aqui, o 3 aqui, mas aqui o 5 não daria 8. Esse só colocando assim a menor possibilidade, né? Que é o jeito mais conservativo de analisar, né? E com 5 aqui. Aqui precisaria do 6, do 4, do 7, do 3. Aqui seria 7. Assim, olhando de uma maneira conservativa, né? Aqui seria 3. Não teria onde colocar o 3. Não, se bem que eu poderia colocar um 4 aqui e o 3 aqui. Mas eu não teria mesmo onde colocar o 3. Então aqui tem que ser 3 e 4 também, que nem no outro. Eles estão trabalhando de maneira simétrica, né? Então vamos lá, aqui é 6 e 7, aqui é 6 ou 7. Aqui também é 6 ou 7, aqui também é 6 ou 7, né? Porque não tem como eu colocar o 6 ou 7 aqui ou aqui. Porque, ó, se eu tiver, por exemplo, o 6 aqui. Aqui sobraria o 5, né? Aqui teria que ser 7. Eu precisaria de 3 ou 4 aqui, de qualquer jeito não chegaria em 10, né? Com 5 ou 6. Tem que pôr aqui coisa mais... Aqui 6 ou 7. Aqui 6 ou 7 também. Ai, olha que interessante. Dessas casas aqui, vai ser ou 5 ou 3, 4, né? Se eu tiver o 5 aqui, vai sobrar 3, 4 aqui. Mesma coisa aqui, ó. Essas casas são 5 ou 3, 4. Não tem como eu ter 3, 4 aqui e um número entre 3, 4 e 5 que vão somar 10. Então, realmente aqui vai ser 5 e aqui vai ser 5. Aqui vai ser 3, 4. Inclusive aqui vai ter que ser 4, porque se aqui for 3, um dos dois teria que ser 6, né? De qualquer jeito. E aí somaria 9. Né? Não chega em 10. Então vai ter que ser 4 aqui, 3 e 3. Aqui junto com 3 vai ser o 7, aqui o 6. Vou ter que ler errado.
Ahn, Tá. O que que falta aqui? Falta o 5 e o 4. E ó, eu não posso ter o 4 aqui, porque aqui eu teria o 5. E ó, eles fazem parte do caminho, ó. 4 com 5 dá 9. Mesma coisa, se eu tiver o 5 aqui, aqui vai ser um 4, também dá 9. O 8 vai ter que estar aqui. O que que falta aqui? 1, 2, 3, 4. Falta o 5 e o 6. Bom, 4 ou 5 aqui. O próximo número do caminho, né, no caso anterior, né, teria que ser 6 ou 7. Aí qualquer um poderia estar aqui, né? E ó, é aqui a mesma coisa, ó, com 4 aqui o próximo teria que ser 6 ou 7. E aqui também vai ter um 6 ou 7, que vai fazer parte do caminho, junto com o 5. E ainda vai ter um 3. Se bem que poderia, né, ter 3, 7 e qualquer um aqui, ó. E o caminho fazer desse jeito. Ou então ser 3 e o caminho fazer isso, né? Se aqui for 6, aqui é 5 e aqui é 4, precisaria de um 7 para chegar em 10. Aqui seria um 3, aqui precisaria ser 7 de novo. O que sobrou aqui? Um 4, aqui seria 5, aqui 6, aqui seria o 7. É, teria que fazer isso o caminho, mas não tem problema, né? Aparentemente não. Aqui viria o que? O 3. E aqui viria o 8. É. Aparentemente eu não vejo nenhum problema. Mas aqui seria 5 e 8 que faltaria. Ó, o 2 não vai poder estar aqui, então ele teria que estar em uma dessas aqui, né? Mas ó, o 2 ele precisaria de 8. Então se ele tiver aqui, ó, precisaria de um 8 aqui e do 8 aqui. Não pode, mesma coisa aqui, né? E se ele tiver, então ele vai estar em uma dessas duas, obrigatoriamente. E se ele fizer parte do caminho, ele vai precisar de dois números 8. Então ele não vai poder fazer parte do caminho. Então vai ficar assim essa casa.
3, 6 ou 7. Qualquer um pode estar aqui. Bom, vou ter um 8 aqui. E o número que tiver aqui vai estar aqui em cima também. Bom, de qualquer jeito o 5 vai estar aqui embaixo. O que mais que com certeza está aqui? Ó, quais números faltam aqui? 3, 4 e 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é. O número que tiver aqui vai estar aqui também. Então aqui falta o 5, 6 e o que não estiver sendo usado ali. Aqui também, né? 3, 6 e 7. Ah, uma coisa. Eu sei que ele não vai fazer esse caminho, porque se ele fizer esse caminho, ele vai estar passando pelo 1. E o 1 não está no caminho, né? Então ou ele faz isso, ou ele faz isso. Agora, ele pode fazer esse caminho, será? Bom, o que eu precisaria usar aqui? 3, 4, 6 e 7. Eu colocaria, por exemplo, 3 aqui, né? Que ele é o mais restrito, né? 7, 4 e 6. Aqui seria um 8. É... Aparentemente ele pode fazer esse caminho, sim. Agora, será que esse caminho ele pode? Que não seria um, né? Não vejo nenhum motivo que não deixaria ser. Bom, se aqui for o 3, vamos por aqui, né? Aqui teria que ser o 7. Né? Porque o 3 fazendo parte do caminho, ele precisaria de um 7. Aqui seria um 4. Seria o 6, 5, 4, 6 e o 5. Eu teria que fazer esse caminho. Aqui seria o 7, aqui o 3. Com 3 aqui seria um 7. Precisaria de um 3 em uma das posições. Teria que estar aqui para colocar o 8 aqui. E aqui 4, 5 e 6. O 6 teria que estar aqui no meio, porque é o único que faz par com 10 com os outros dois números, né? E aqui sendo 4 e 5, né? Aqui poderia ser, teria que ser o 8 de qualquer jeito.
É, teoricamente pode, né? Ter um 3 ali. E se o 3 for aqui, por exemplo, né? Aí o caminho faria isso aqui. É complicado. Nossa, tá complicado sair daqui agora. Aqui eu vou ter o 5 e 6 obrigatoriamente, né? Se aqui for o 5, eu precisaria do 7 aqui. Aí, ó. Só completando, né? Ó. Esse aqui é o 5. Pra dar 10, precisaria do 7, né? Que dá 12. Aí com 7 aqui seria 6, aqui seria um 5, aqui seria um 4, aqui seria um 3. Mas ó, 6 e 3 não dá 10. Então o 5 não pode estar aqui. 5 sobraria em alguma das outras posições.
como isso me ajuda? Se me ajudar. Eu poderia ter o 5 aqui. Né, porque vai sobrar 3, 4, 6 e 7. Precisaria do 6 e 7 aqui. Então aqui não poderia ser o 7. Então aqui teria que ser o 7. Ah, nossa, é uma coisa que eu não tinha reparado antes. Tá, já comento disso. 7, aqui seria 6, 5, 4. E aqui o 3. Aqui teria que ser um 4. Daqui é o único número que sobrou, mas que não chega em 10. Uma coisa que eu reparei agora. Na verdade, 5 não pode estar aqui, né? Que a gente viu. Aqui, ó. Aqui é 3, 4, 7, né? Mas aqui não pode ser o 7. Porque se aqui for 7, sobra 3 e 4. Vai somar 7, não 10. Aqui poderia ser o 7, então. Aqui seria 6, aqui 5, 4, aqui 3. O 3 é um desses dois. Não poderia ter o 4 aqui. E nem aqui, porque ele de qualquer jeito juntaria com o 5. Né? Então seria 4 em uma das posições. Teria que então ser 7 aqui o 6. Aqui seria 3, aqui o 8. Aqui qualquer combinação funciona, né? Aqui não poderia ser 6. Então teria que ser 4. Qualquer combinação aqui tá funcionando, parece. Agora, se aqui for o 7, eu vou ter um 7 aqui, que seria 6, 5, 4 e aqui um 3. Eu não poderia colocar aqui nem o 3 nem o 4, né, porque ele juntaria com o 5 formando 8 ou 9, então aqui teria que ser 6. Se aqui for o 4, aqui teria que estar o 3, né? Junto com o 6 daria 9. Então aqui seria o 3. 4, 5, 6. Aqui seria 4. Parece estar funcionando também. Qualquer uma das posições pro 7. Mas na verdade uma coisa que não reparei é qual é o outro número que fica, né? Ó, se o 7 for embaixo aqui vai ser um 3. Calma. Aqui não pode ser um 7, né? 6, 5, 4, 3. O 7 não pode estar embaixo, o 7 tem que estar aqui, na verdade. 6, 5, 4, 3, 5, 6, 4. O 3 teria que estar ligado com 7. Eu posso tanto fazer assim, né? Com 3, depois o 7, ou então o 7 aqui ligando direto, né? Aqui teria que ter o 7. Aqui seria um 3. O 4 não pode estar aqui. Então 4 aqui. E o 6 aqui.
Aqui não poderia ter o 3, porque senão não conseguiria formar 10, né? Com 4, 5. Ó, o 3. É. Onde que eu coloco o 3 aqui? Se ele tá aqui, por exemplo, ele não conseguiria formar 10 com 4 ou 5. Se ele tiver aqui, aqui seria um 7. E eu não teria o que colocar aqui, porque precisaria de um 7 ou 8. Mesma coisa no restante aqui, né? Então o 3 não pode estar no caminho. O 3 vai ter que estar aqui. Nesse da esquerda não pode, porque já tem o 3 aqui em cima. Então aqui vai ter que ser um 7, aqui o 3. Então fica assim esse caminho. O que é que falta aqui? O 8. E o restante aqui vai ser 4, 5, 6, 7. Se aqui for os 4, por exemplo, aqui precisaria ser o 6. É que é o menor número que soma 10. Só que não pode ser nem o 7 nem o 8, porque já tem na linha. Se aqui for o 5, aqui seria o 6 também. Ah. Aqui não pode ser o 7. Ah, se esse for o 6, né? Teria que ser 4 ou 5 aqui. Bom, de qualquer jeito já tem um 6 aqui, né? Vamos ver tudo, né? Ó, se aqui for 4, aqui é 6. 5, 6, 7. Aqui seria 6 ou 7. Aqui seria 4, 5. Ou 7. Não, 4 não, né? 5, 7. O que que falta? 5, 6, 7. Aqui qualquer um deles também funciona. Se aqui for o 5, aqui vai ter que ser 6. Aqui seria 6 ou 7. Aqui seria 4 ou 7. Qualquer um funciona. Se aqui for o 6. 4, 5 e 7. Teria que ser o 7 aqui no meio. Aí o 7 não pode estar aqui, né? Bom, se o 7 tiver aqui 4, 5 e 6, precisaria do 6 aqui no meio e qualquer jeito funciona. Se o 7 está aqui 4 ou 5 aqui, o restante aqui funciona também. Mas se agora com esse conhecimento dá pra fazer esse caminho, né? Seria 1 e 2 aqui mesmo. O que sobraria? 4, 5, 6 e 8. 4, 5, 6, então um 8 aqui. Eu não poderia colocar o 6 aqui, senão aqui seria 4, 5. Então eu não posso colocar o 5, que seria o 4. Aqui seria 5 e 6.
que seria 3, 6 ou 7? Seria 6 ou 7. Ainda parece que pode. Agora, né? Vamos ver se por aqui ele ainda teoricamente pode. Eu não consigo nem ver um jeito de fazer uma restrição aqui. Nossa, agora estou levemente não, tô consideravelmente perdido um pouco. Se aqui for 4 ou 5, aqui vai ser 6. Se aqui for 6, aqui pode ser... Aqui ainda pode ser 4. O que falta aqui? 4, 5, 7. 7 aqui. Aqui ainda pode ser 4, né? Então aqui pode ser 4, 5 ou 6. Aqui também pode ser 4, 5 ou 6. Falta colocar, então... É. Nossa, é verdade. Onde que eu vou colocar o... Ah, não. Aqui ainda poderia ser o 8. Não, ignora. Teoricamente aqui ainda pode ser o 8, né? O 8 aqui vai estar em uma dessas duas posições. E aqui em uma dessas... Ah, tá, ó. O que tá faltando nessa linha, né? Falta 1, 2, 5 e 8. Aqui não pode ser 1 e nem 2, né? Porque vai estar fora do caminho, né? A gente tinha visto no início. Não pode ser 8 porque já tem 8 na linha, na coluna. Então aqui é o 5. Então aqui é o 4, aqui é o 5. Aqui vai ser 6 ou 7. Aqui vai ser 3, 4, 6 e 7. Vamos ver se ainda tem essas possibilidades, né? Se aqui for 4, aqui é 6. Aqui vai ser 5, 6, 7. Qualquer combinação aqui. Ah, 5 teria que estar aqui. Aqui sobraria 6 e 7. Tá, parece... Tudo aqui. Aqui teria que ter 1, aqui o 2, aqui o 3. Mas fora isso, nada demais. Se aqui for o 5, aqui é o 6. O 4 não pode estar aqui, porque não vai somar, aqui não pode. Então 4. O restante seria 6 e 7 novamente. De qualquer jeito, 6 e 7 aqui por enquanto, né? E se aqui for o 6? Fica 4, 5. O 5 teria que estar aqui. O 6 não pode estar aqui. Porque ó, dos 3 que sobram, esse aqui tira daqui e esse tira daqui. Só sobra aqui o 5. Onde que eu colocaria o 4? Seria aqui. Mas aí não chega em 10. Então aqui não pode ser 6.
Então, de qualquer jeito, aqui, né, aqui sendo 4 ou 5, aqui vai ser 6. Se aqui for 4, né, o 5 vai estar aqui. E o restante fica 6, 7. E se aqui for 5, o 4 não pode estar aqui, porque não soma 10, nem aqui por causa daqui. Então teria um 4 aqui, e aqui seria 6 e 7 também. Então fica um par 4 e 5 e um par 6 e 7. E aqui com esse par 6 e 7 significa que esses outros 3 vão ser os números que faltam, que são 1, 2 e 3. Nessa linha já tem o 2 e 3, então aqui é o 1. Então aqui vai ser 2 e aqui o 1 e aqui um 3. Aqui não pode ser o 1. O que falta aqui? O 4 e 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, par 4 e 5. Então no restante não vai poder ter 4 e 5. E o que falta aqui? O 2 e o 7. O 7 vai estar em um desses dois, por causa desse 7 aqui. Aqui não pode ter um também. 2 qualquer um desses outros, né? Lembrando, onde o 2 estiver, nessa caixa aqui, é onde o caminho não vai passar, né? A gente já viu isso antes. Então, por exemplo, se ele estiver aqui, 6 com 2 não chega, né? Então teria que fazer esse caminho. Aqui teria que ser 7, aqui 8. Opa. Eu acho que sem querer cheguei... esse caminho aqui é possível. Qualquer um que eu colocar aqui vai estar batendo. Opa. Tá. E se aqui for o 8, né? Teria o 2 aqui. Então ele não poderia passar pra cá. Aqui ele não poderia porque passa pelo 1. Então se fosse assim... que seria 4 ou 5, teria que ser o 4 por causa desse 5, né? O 3 eu não poderia colocar aqui, teria que colocar aqui. E aí entra num problema. Porque eu teria que ter o 6 aqui ou aqui. De qualquer jeito, somaria com 3, que daria 9. Então ele não pode fazer esse caminho. Então aqui está o 2 mesmo. E esse é o caminho que o Finks vai fazer. Aqui, 8, 2 e 1. 4 e 5, 4, 5, 4. 3 e 2. Aqui o 6 e o 7, 6. 7 aqui. Vamos verificar se tudo está fazendo 10 ou mais. Tudo está fazendo 10 ou mais. E bom, esse foi o Run 2 Tenacity. Nossa, agora que eu percebi o trocadilho. Tenacity, né, de tenacidade, de suportar e tal. Mas também tem ten, né, de 10 no nome. Bom, vamos lá. Experimento completo com sucesso, né? Células visitadas 41. Finks continua a ultrapassar os resultados preditos, né? Através, né, das quatro métricas de performance conectiva. E com isso ele vai conseguir prosseguir, né, para um labirinto de tamanho completo no estágio 3, sem nenhum tratamento adicional necessário. Então, bom, esse foi o Run 2,
o segundo Sudoku dessa saga do Rat Run do Art Sears. E ó, temos 18 outros Sudokus dessa série pra fazer. Então vou ter conteúdo por um bom tempo, né? Espero que tenham gostado. Esse também foi um Sudoku de dificuldade 2. Pelo que me lembre, tem alguns que tem dificuldade um pouco maior. Talvez esse aqui. Esse aqui, por exemplo, já tem uma dificuldade 3. Dificuldade 3. Eu acho que não passa. Não vai passar de. Ih, esse aqui é a dificuldade 4. Tem até um medo, mas eu lembro que eu já fiz, então. Acho que eu tenho essa capacidade, né? E vou ficar por aqui por hoje. Espero que tenham gostado desse Sudoku. Nossa, ainda bem que eu tava gravando. E até o próximo